Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o promotor de justiça, Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda. A gente está sabendo mais sobre Aleijadinho. Dr. Marcos Paulo, depois de 20 anos de investigação, nos apresenta o livro Aleijadinho, o Aleijadinho Revelado. 20 anos de muito trabalho, né, Dr. Marcos Paulo? Muito trabalho, principalmente nas férias, nos finais de semana, e foram meses dentro de arquivos, de bibliotecas, no Brasil e em Portugal, para tentar buscar informações que pudessem elucidar, trazer luzes a respeito de quem foi o homem Antônio Francisco Lisboa. Conversando também com pesquisadores, com conhecedores da obra de Aleijadinho? Muito. Houve um intercâmbio muito grande com pesquisadores, principalmente os grandes especialistas na obra de Antônio Francisco Lisboa. E isso é fundamental para qualquer pesquisa. Uma pesquisa a gente não faz de maneira solitária. Então, esse intercâmbio, a troca de informações, tudo isso é muito importante para a gente alcançar um resultado satisfatório. E esse trabalho, o senhor acha também que foi motivado pela atuação do senhor na Promotoria de Patrimônio Histórico e Artístico, de certa forma convivendo com obras, com tudo isso? Aguçou ainda mais essa curiosidade sobre Aleijadinho, doutor? Também. Na verdade, quando eu comecei as primeiras pesquisas sobre Aleijadinho, eu ainda não havia sequer ingressado no Ministério Público. Então, o meu contato com o Antônio Francisco Lisboa antecede meu ingresso como promotor de justiça. Mas, a partir do momento que eu assumi a coordenação das promotorias de defesa do patrimônio cultural, ele passou a estar ainda mais presente no meu dia a dia, no meu cotidiano. Inclusive, eu consegui, através do trabalho na promotoria, apreender algumas peças de Aleijadinho que se encontravam ilicitamente nas mãos de colecionadores. 600 peças? Ao todo, nós já apreendemos mais de 600 peças. De Antônio Francisco Lisboa, 3. Apenas 3. Então, está presente também no meu trabalho profissional. Peças que foram roubadas? Peças retiradas ilicitamente dos seus locais de origem. Tá, todo mundo entendeu, né? E outra coisa também, algumas peças de Aleijadinho estão nas mãos de colecionadores? Muitas peças. Isso é um problema na visão do senhor? Nós temos, na verdade, colecionar peça sacra, e não é crime, você pode ter uma peça sacra. Agora, o que é ilícito é as peças que eram provenientes dos antigos templos religiosos e dedicados àquilo que nós chamamos de culto coletivo. Das igrejas. Das igrejas. Então, elas não poderiam estar nas mãos de particulares. Agora, as pequenas peças de oratório, das antigas ermidas, isso é possível. Agora, na maioria das vezes, Aleijadinho trabalhava para as irmandades religiosas, ou seja, a produção era para integrar templos religiosos, num período que é o período do padroado, em que Estado e Igreja formavam um único instituto. Então, inclusive, os padres recebiam pela coroa portuguesa. Então, eram peças, e são peças que estão submetidas a um regime protetivo diferenciado. Então, essas não poderiam estar nas mãos dos colecionadores. Imagino que seja até difícil, né, de verificar, de ter um controle sobre essas peças, porque as igrejas naquela época não tinham nenhum inventário. Não sei se hoje essas igrejas possuem um inventário de peças, né? Mas, na verdade, nós temos, desde o século XVIII, a determinação pelo direito canônico de que as igrejas deveriam ter os seus inventários. E do Aleijadinho, por exemplo, as obras de São Francisco de Assis em Ouro Preto, a Irmandade de São Francisco tem um inventário ainda do século XVIII, do século XIX, e isso facilita muito o nosso trabalho. Inclusive, as atribuições, na maioria das vezes, nós conseguimos a prova documental nos livros das Irmandades. Os recibos, os livros de receita e despesa, em que se falava, pagou-se a Antônio Francisco Lisboa pelo feitio do altar tal, tantas oitavas de ouro. Então, são documentos preciosos que ajudam a contar quem foi Aleijadinho. Em relação à religiosidade, como Aleijadinho se relacionava com a igreja, com a espiritualidade? Há alguma coisa que mostre como era essa relação? Sim. Antônio Francisco Lisboa era uma pessoa muito religiosa, tinha um contato muito grande com as irmandades, inclusive era irmão da Irmandade de São José, de Ouro Preto, e da Irmandade da Boa Morte. Tanto que ele foi sepultado em uma cova destinada aos irmãos da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Sempre trabalhou para as igrejas, são pouquíssimas as obras civis de Aleijadinho. Nós temos pouquíssimas referências a respeito de obras dele para além da igreja, né, obras civis. E
a sua própria família tinha um contato muito grande com a igreja. Todas as suas irmãs, ou meia-irmãs, pertenciam à Irmandade do Carmo de Vila Rica. O padre Félix Antônio Lisboa, para além de ser sacerdote, era capelão da igreja de Mercês e Perdões, e Aleijadinho morava ao lado da igreja de Antônio Dias. Então, a igreja sempre esteve muito presente. Tanto que, no relato de Bretas, ele diz que, nos últimos dias de sua vida, Aleijadinho pedia, olhando para um Cristo, né, que havia sido por ele esculpido tantas vezes, que ele dizia: Senhor, coloque sobre mim os seus divinos pés. Ou seja, uma pessoa que viveu com a igreja e morreu pedindo a Deus que o fizesse descansar. A gente tem 4 minutinhos para encerrar o programa, doutor. Vamos falar também sobre essa questão da doença de Aleijadinho, né? A gente estava falando que Aleijadinho, em determinado momento, ele foi recrutado para a guerra, foi ao Rio de Janeiro exatamente para isso, e pressupõe-se até então que nessa época ele gozava de plena saúde. Mas o que acometeu então Aleijadinho? De qual doença ele sofria? Na verdade, essa é uma pergunta para a qual nós não temos resposta. Talvez seja o caso clínico de mais difícil diagnóstico retrospectivo que nós tenhamos no Brasil. São mais de uma dezena de hipóteses levantadas pelos médicos. Então, nós não temos uma informação objetiva. Nós temos hipóteses que variam desde a fratura, a poliomielite, até a própria lepra, a hanseníase. Então, as hipóteses são muitas, e não existe consenso a respeito de qual foi a doença que acometeu Aleijadinho. Eu, particularmente, acho que pode ter sido um conjunto de doenças que, na verdade, estiveram presentes durante a sua vida. E fez com que ele adaptasse o processo de produção dele? Sim, de certa forma, sim. E uma coisa que chama atenção, os recibos de Aleijadinho são assinados com letra firme até os últimos recibos da sua vida. Então, como ele escrevia dessa forma? Será que a mão direita era saudável e a esquerda doente? E isso, inclusive, guarda uma relação com um quadro que existe sobre Antônio Francisco Lisboa, em que a sua mão esquerda, o quadro oficial que está no Museu Mineiro, inicialmente pintada para fora e envolta numa atadura. Curiosamente, o raio-x revelou que essa mão foi repintada e escondida. Então, são algumas hipóteses que ainda estão aí a desafiar as pesquisas, enfim. Por que teria sido repintado? Bretas diz que Aleijadinho não gostava de ter suas deformidades visualizadas. Inclusive que ele saía sempre de madrugada, trabalhava sempre em locais mais fechados, de maneira mais resguardada. Uma hipótese que existe é de que esse quadro tenha sido feito quando ele ainda era vivo e que ele não tenha gostado de ter a sua mão exposta nesse retrato. A nora de Aleijadinho, que foi a referência de Rodrigo Bretas na época, em 1858, não disse nada a respeito? A Joana, ela diz de uma série de deformidades, que ele foi perdendo os dedos aos poucos, perdeu inclusive os dedos do pé e que tinha que andar de joelhos. Mas, enfim, são informações que podem guardar correspondência com diversas doenças. Nós não sabemos qual doença teria sido essa. E as próprias exumações que foram feitas não contribuíram em nada para se fazer esse diagnóstico, até porque existe uma dúvida muito grande se os ossos exumados são realmente de Aleijadinho. Até uma dessas exumações foi feita de forma clandestina. Exatamente. Em 1947, infelizmente, a cova onde estavam sepultados os ossos de Aleijadinho foi violada por um inglês. E, inclusive, um dos ossos, um metacarpo, um osso da mão, foi levado clandestinamente para Londres. Então, esse é das páginas tristes da história de Antônio Francisco Lisboa. Histórias de Aleijadinho que você está conhecendo hoje no Retratos. Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda está nos presenteando aqui com esses relatos. O Aleijadinho Revelado. Esse livro já está à disposição, doutor Marcos Paulo, para quem se interessa pela obra, pela vida de Aleijadinho? Sim, esse livro saiu pela editora Fino Traço, está disponível para aquisição, inclusive pela internet, em qualquer parte do Brasil, além de já estar nas livrarias. O senhor ficou surpreso com muitas descobertas? Algumas sim. Confesso que quando iniciei o trabalho, eu tinha perspectiva de fazer descobertas, mas algumas me chamaram muito a atenção. Tem algumas coisas que realmente são um pouco inusitadas, vamos dizer assim,
Mas talvez a maior descoberta tenha sido o registro de batizado, que ao que tudo indica, é realmente de Antônio Francisco Lisboa. Estou convicto disso, e ajuda a elucidar uma parte importante, que é a própria origem de Aleijadinho. Imagino que todas essas descobertas também trazem Aleijadinho para mais perto de nós, né? Com certeza. É um Aleijadinho mais humanizado. A gente conhecendo a família, quem ele foi, como ele trabalhou, a gente traz para a gente que, na verdade, era um gênio, mas era um homem, que padecia das fraquezas de todo ser humano. Dr. Marcos Paulo, um prazer tê-lo aqui. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas adoramos conhecer mais sobre a vida de Aleijadinho. Prazer, volte sempre, viu? Prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade. Retratos de hoje chegou ao fim. Se você quiser sugerir algum entrevistado, enviar críticas, comentários, sugestões, só entrar em contato conosco. retratos@tvhorizonte.com.br. Você também nos acompanha pelo Facebook. E se quiser rever algum de nossos programas, é só entrar no site tvhorizonte.com.br. Na próxima semana, você sabe, a gente tem um encontro marcado aqui na TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Na semana que vem eu te espero. Até lá!